O incrível caso do homem que recusou virar rei e mudou a história humana. Pessoal, vou aproveitar aqui hoje, que é o dia 4 de julho, o famoso dia da independência dos Estados Unidos, para contar uma história que eu sempre me encantei e que talvez seja aí a pessoa mais extraordinária que já existiu no mundo. Há exatamente 250 anos atrás, os Estados Unidos nem existiam. Aquela terra ali era um pedaço do Império Inglês, lá do outro lado do oceano, que era esse império o país mais poderoso do mundo. Quem mandava era o rei da Inglaterra e o povo que vivia naquele território pagava impostos cada vez maiores para a coroa, sem poder votar, sem poder dar opinião. E aí, em 1760, até que em 1776, 250 anos atrás, dia 4 de julho, eles cansaram disso e declararam independência. E é isso que os Estados Unidos comemoram hoje, tipo 7 de setembro nosso. E é isso que os americanos comemoram hoje, é tipo 7 de setembro que a gente tem aqui. Só que declarar é fácil, porque o rei mandou o exército mais forte do planeta para esmagar essa rebelião. E teve uma guerra de muitos anos. Quem liderou a resistência foi um fazendeiro que já tinha experiência militar chamado George Washington. Ele comandou soldados mal vestidos, mal pagos, com pouca munição, uma guerra de 8 anos muito dura, e contra todas as estimativas aí dos analistas, Washington conseguiu vencer. Virou um grande herói nacional. Agora, presta atenção no que acontece depois, porque é aqui que a pessoa se torna extraordinária. Quando acabou a guerra, Washington era o homem mais amado e mais poderoso da América. Os próprios oficiais do exército sugeriram isso. Washington, assume o trono, vira o nosso rei. Você é amado aqui, o exército está na sua mão. Fazia todo sentido na cabeça deles e o mundo inteiro era governado por reis. Ninguém conhecia uma outra forma. Em milhares de anos da história registrada, faraós, imperadores, generais, ninguém que tinha um exército vitorioso na mão tinha simplesmente devolvido o poder. Mas o Washington falou não. Falou assim, se eu fizer isso, tudo que a gente lutou aqui pela liberdade vai por água abaixo. Os oficiais, eles estavam revoltados também com salários atrasados, eles planejaram inclusive uma rebelião. O Washington apareceu de surpresa na reunião e fez um discurso contra a ideia. Mas ninguém se convenceu. Até que ele tirou uma carta do bolso para ler, ele parou, pegou um pedaço de óculos, pegou um par de óculos. Até que ele tirou uma carta do bolso para ler, ele parou, pegou um par de óculos lá, que quase ninguém sabia que ele usava, e aí ele falou assim, pessoal, me perdoem, eu envelheci aqui muito servindo o meu país, e agora estou quase cego também. E aí aqueles homens endurecidos lá por 8 anos de guerra começaram a chorar. Diz o registro que a conspiração morreu naquele instante, porque Washington demonstrou humildade, demonstrou fraqueza, demonstrou que, puxa, ele que sofreu tanto pelo país liderando, por que esses soldados mais jovens iriam ir contra a vontade dele? Semanas depois, Washington devolveu o comando do exército para os representantes do povo, que é o Congresso, e voltou para a fazenda dele. Anos depois, o país já precisava do seu primeiro presidente e a escolha foi universal, Washington. Ele era tão querido que podia ficar no cargo até morrer, não tinha nenhuma lei proibindo. E depois de 2 mandatos, ele falou, não, isso aqui não é um lugar para ter presidente eterno, não é um lugar de ter ditadorzinho, e ele foi embora, abriu mão de novo do poder, e ele foi embora de novo, abriu mão do poder por vontade própria. Com esse gesto, o Washington deu exemplo. Ele criou um costume que virou regra em quase todo lugar, inclusive no Brasil. O presidente ele serve um tempo e passa o bastão. Claro que ele não era perfeito, Washington, assim como praticamente todo mundo do seu tempo, ele possuiu escravos, igual todos os ricos daquela época. Isso mancha a história? Mancha de certa forma, mas no testamento ele mandou libertar todos os escravos que ele tinha. Foi o único presidente daquela geração que fez isso. Agora, compara o exemplo do Washington com a nossa vizinhança aqui no Brasil e na América Latina. A tentação que o Washington recusou virou rotina. O Getúlio Vargas, por exemplo, ele chegou ao poder em 1930 e quando ele deveria entregar o cargo em 1937, deu um golpe de Estado e ficou 15 anos seguidos governando.
Em Cuba, o Fidel Castro segurou o poder por quase 50 anos e quando saiu entregou para o próprio irmão. Na Venezuela, Hugo Chávez mudou a Constituição para se reeleger sem parar e o sucessor dele, o Nicolás Maduro, também a mesma coisa até ser preso pelos americanos. Então todos começam com a mesma... Então todo mundo começa com o mesmo discurso: vou salvar o país pela liberdade, pelo país, pela pátria, e depois vira um ditadorzinho, enquanto nos Estados Unidos, graças ao George Washington, um herói de guerra, um cara que era o símbolo do país, que deu exemplo, o país começou a ter eleições livres e há 250 anos, mais do que as vitórias militares, mais do que as paradas, as bandeiras, a coisa mais bonita é que em 250 anos um presidente atrás do outro é eleito e nunca teve nenhum golpe de Estado, nenhuma ruptura. E esse é, na minha opinião, o principal país, e esse é, na minha opinião, o principal motivo que faz com que os Estados Unidos sejam a superpotência que ele é. Da próxima vez que um político disser que só ele pode salvar o país, lembra lá do fazendeiro que salvou o país dele e foi embora. E quando você for votar, faz a pergunta: você está procurando alguém para servir o nosso país por um tempo ou nós estamos procurando um dono para o Brasil? Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.